Eu gostaria de agradecer a participação inicial da Prefeitura. Agora, algumas coisas assim precisam, e eu espero que elas sejam esclarecidas durante o debate. O percentual do andamento da obra, quanto que objetivamente está concluído de cada etapa ou de cada frente, enfim, de cada pedaço da obra. Acho que essa foi uma coisa que nós trabalhamos em todas as audiências e que precisa ficar claro. Uma coisa que eu gostaria de perguntar é de quando são essas imagens? Há quanto tempo isso foi filmado? Faz uns 3 meses. Então, assim, eu acho que se apresenta uma outra preocupação muito grande, porque eu não sei até que ponto isso foi acelerado nesses 3 meses. Mas, por exemplo, na última audiência que fizemos, de dezembro de 2011, uma questão muito polêmica que foi colocada aqui foi em relação ao muro de contenção, que dá sustentação à via elevada. Como é que está isso? A solução permanece a mesma? Porque, inclusive, foi colocado aqui pelo próprio tribunal se esse seria o melhor caminho, aquela usina de concreto é para atender que demanda da obra especificamente, porque isso efetivamente é a via mangue. É o que as outras coisas, elas fazem a ligação dessas áreas. Então, é exatamente a parte mais que eu entendo, pelo que eu aprendi com vocês nas audiências anteriores, que é inclusive a parte do ponto de vista de engenharia mais delicada. E como é que está esse processo? Eu acho isso importante. Se já se eliminou, por exemplo, os problemas de desapropriação, excelente. Não vai ter mais problema em relação a isso. Mas a questão do aeroclube está com certa dificuldade, mas está encaminhado. A questão da marinha, a parte dos manguezais existe um empecilho, mas a parte onde passa a via, a marinha liberou. Isso são avanços. Agora tem algumas questões, alguns gargalos que eu acho que a Prefeitura precisa se posicionar como é que está trabalhando em relação a isso. E efetivamente, dentro do cronograma atual, onde nós estamos caminhando nele, até que ponto nós já fomos. Eu acho que isso precisa ficar com a resposta objetiva. Essa resposta objetiva é 50%, 30%, 100%, 40%. Então, eu acho que a sociedade merece esse posicionamento. Mas aí a gente deixaria isso para a parte dos debates, e para não atrasar, eu passaria logo a palavra para o Tribunal de Contas, para o auditor Fernando Nogueira. Bem, bom dia a todos. Queria primeiro agradecer em nome do Tribunal, a vereadora Priscila Krause, ter convidado o Tribunal para participar dessa audiência. Dizer que o Tribunal está sempre à disposição, sempre que for chamado, vai comparecer aqui para prestar os esclarecimentos pertinentes. Deixe-me fazer só uma colocação de qual o papel do Tribunal no acompanhamento dessa obra e dar, vamos dizer, resultados do acompanhamento que a gente fez com dados de novembro de 2012. Então, o Tribunal acompanhou essa obra desde o início, desde o edital, discutiu-se a solução técnica com a URB, a parte de orçamento, a parte de projeto executivo básico, e decidiu acompanhar essa obra de maneira estratégica, obra importante para a Prefeitura, importante para o Estado, e decidiu acompanhar essa obra através do processo de autoria especial, que vem acompanhando e emitindo relatórios de acompanhamento a cada 3 meses. A gente emite um relatório de acompanhamento. O último resultado que a gente tem, que eu posso adiantar, que são dados que estão dentro de um processo, que a Prefeitura dispõe e que a vereadora pode ter acesso também, se solicitar ao Tribunal, são dados relativos ao último acompanhamento que nós fizemos em novembro 28 de novembro último, tá certo? A gente tem aqui separado por grandes tópicos, como a vereadora colocou aqui, por exemplo, elevado da Antônio Falcão, Capitão Temudo, Encanta Moça, Paulo Guerra, o trecho lá do muro
pavimentação e obras de artes especiais e algumas obras acessórias, iluminação e outras obras. Globalmente, o que a gente tem informação é o seguinte: veja, a obra tem 20 meses de execução, dos 30 meses que são previstos originalmente. Portanto, 67% do prazo contratual já expirado. E do ponto de vista do executado, a gente tem 30%. Esse é um dado que a gente tem atual. É o dado atual que a gente tem da última medição, 30% executado, e estava previsto 47%. Quer dizer, o que estava previsto executado no período era 47% e tem 30% executado. Isso tem sido, vamos dizer, essa questão do atraso da obra, das dificuldades, a gente entende, mas tem sido uma grande preocupação do tribunal em todos os relatórios que a gente emite, é exatamente a necessidade de que essa obra se conclua no prazo que foi previsto inicialmente, porque tem repercussões financeiras se não for cumprido dentro do prazo original. Notadamente com relação a um item da planilha, que é a administração local, que tem custos que são apropriados com o decorrer do prazo apenas. Então, a preocupação que a gente sempre teve foi que essa obra tomasse o rumo que ela precisa tomar para poder ser concluída no prazo inicialmente proposto. Se a gente olha para o passado, e essas análises estão feitas no relatório, e faz uma conta baseada na produtividade corrigida da obra, porque a obra teve no início um ritmo mais lento, que é natural em toda obra. Isso acontece, você está mobilizando pessoas, você está desapropriando locais, isso é normal. Mas se a gente olha, depois do quarto ou quinto termo aditivo, que foi corrigido o cronograma, adaptado à realidade da obra, se a gente considerar essa produtividade como uma produtividade ideal, né, então a gente projeta que essa obra, isso é uma expectativa, não termina em 30 meses. A gente imagina que tem mais 17 meses pela frente, na melhor das hipóteses, né? Se levar em consideração que essas grandes obras não foram executadas ainda, eu falo assim, o Capitão Temuro vai ficar concluído no tempo, né? O Antônio Falcão fica concluído no tempo. Acho que em janeiro a expectativa nossa é que fique concluído, mas você tem Canta Moça, Ponto Paulo Guerra e a questão do muro lá, outra solução alternativa que vai ser colocada, ela precisa, do ponto de vista da engenharia, de um tempo que a gente não pode antecipar muitas coisas. Quando você faz coisa com concreto, por exemplo, você não pode antecipar, mesmo que você queira, porque tem os prazos usuais que o concreto precisa para adquirir as propriedades que ele tem que adquirir, e isso leva um tempo. Então, essa, portanto, tem sido a preocupação sempre do tribunal. A UB recebeu já do tribunal uma notificação de alerta, alertando para a necessidade de tomar providências para acelerar o ritmo da obra, tendo em vista a preocupação com o prazo de 30 meses e não poder extrapolar o valor global de administração local da obra, que é 35 milhões, se não me engano, 34 milhões. A cada mês que você passa além dos 30 meses, é como se a empresa que está executando tivesse direito a um mês de administração local. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que, quando chegar nos 30 meses, já de rediscutir isso, né? O tribunal tem um ofício dizendo para a URB que a gente, ao final dos 30 meses, que é setembro de 2013, em setembro de 2013 ou antes disso, né, tem que se começar a discutir sobre essa repactuação dessa administração local para não impactar em custos, vamos dizer assim, desnecessários da execução da obra. Isso só vai ser julgado no tribunal no mérito, né? A gente vai julgar isso no mérito quando terminar a obra. A gente está alertando agora que esse risco existe, que a obra, pelo andar dela, tem um forte indicativo de que não chega aos 30 meses com 100% concluída, e a gente precisa esperar chegar em setembro para começar a resolver essas pendências. A gente pode pensar nelas agora. Ultrapassado o prazo de 30 meses, se for necessário ultrapassar, tem que se repactuar essa questão da administração local, que é um tema que a gente está discutindo já com a URB, já está suficientemente alertada com relação a isso. Então, a informação que a gente tem do tribunal, de documentos que a gente solicita e que recebe a URB, medições e pagamentos, comparando o cronograma previsto com o cronograma executado, nós temos previsto 47%, executado 30%. Teoricamente, quer dizer, você teria uma defasagem de 17% aí em relação
ao que estava originalmente previsto, depois de feitas as revisões que foram feitas através dos termos aditivos. Quer dizer, os aditivos já resolveram algumas situações, mas mesmo depois do aditivo celebrado, permanece ainda um atraso importante na obra, que vai demandar uma produção, muitas vezes, muito maior do que se tem feito até agora. Não estou fazendo também nenhum juízo de valor de que se esses atrasos são justificados ou não. A gente sabe que alguns deles você tem dificuldade de ordem operacional, de liberar terrenos, isso tudo, mas a obra você tem que planejar como um todo, não é? E se não pode atacar um ponto, atacar outros, quer dizer, há maneiras de você resolver. Não estou fazendo juízo de valor a respeito de se isso é responsabilidade de quem será a responsabilidade. Apenas relacionado que isso vai ter um impacto no custo da obra ao final, se você levar em conta a limitação que tem do preço da administração local. Que é essa administração local é uma coisa problemática em obras. O TCU está simulando isso agora, e o Tribunal de Contas vai acompanhar, que é o seguinte: tirou-se a administração local do PDI, que é uma maneira de orçar a obra pública, e colocou isso na planilha orçamentária. Só que esqueceu-se de vincular isso com a produção. Você termina pagando a administração local apenas pelo decurso de prazo, onde ele não está associado a uma execução física do empreendimento. No começo da obra tivemos problemas com isso, porque teve 6 meses de atraso da obra, não tinha serviço, e a Coronel Galvão estava cobrando da URB 6 meses ou 7 meses de administração local. Né? Ela não podia fazer nada porque não estava no edital isso. Né? Isso não foi colocado no edital, não foi colocado no contrato, né? E judicialmente, se ela fosse para a justiça, ela iria naturalmente ganhar. Mas em futuros editais, a gente tem, vamos dizer, recomendado que, se for colocado a administração local, que é aquele pessoal que vai gerir a execução da obra no dia a dia, tem que vincular isso a uma execução física de um serviço. Porque senão você vai pagar apenas com o passar do tempo. E quanto mais a obra atrasar, melhor para a empresa. E se você atrasar 10 meses, 20 meses, melhor para ela, porque ela está recebendo uma verba que não tem necessariamente um serviço associado. Então essa tem sido a preocupação. Se a obra ultrapassar 17 meses, significa 17 vezes 1,2 milhões de reais, que é o custo dessa administração. Então você tem mais de 17 milhões de reais a discutir. Se for 17, se for mais do que isso, é proporcional. Se ultrapassar 20 meses, é 20 vezes 1,2 milhões. Quer dizer, então, a gente tem que tomar cuidado para a obra não ultrapassar o tempo além do que seja rigorosamente necessário. E outra coisa é saber separar de quem é a responsabilidade pelo atraso. Por exemplo, se a responsabilidade é da empresa, não há o que se falar em pagamento de uma administração local se ela está dando causa ao atraso. Mas se é responsabilidade da URB, porque não liberou as áreas para executar o serviço, a URB vai ter que assumir a responsabilidade sobre essas questões. Aí o julgamento disso, de quem é a responsabilidade, vai ser feito no mérito no final do processo, quando a obra acabar. Então essa, basicamente, é a posição do tribunal. Sempre foi, em todos os relatórios, chamando a atenção para o ritmo que a obra tem que crescer para poder conseguir terminar a obra no prazo previsto. A gente entende as dificuldades, é uma obra de grande porte, estamos falando de obra de 340 milhões de reais, não é uma obra fácil de fazer, mas precisa também ter mecanismos que garantam que ela vá ser executada dentro do prazo, como obras grandes, usuais desse porte em outros locais do país. Também essa tem sido a posição do tribunal. A gente está fechando um relatório de acompanhamento agora em dezembro, com medições até novembro, que deve relatar basicamente isso que eu adiantei. Eu posso, se alguém se interessar, depois dos debates, falar sobre cada um dos trechos separados, desses 4 trechos que a senhora falou aí, separou Capitão Temudo, aqui tudo. Eu tenho aqui o seguinte, veja, o elevado da Antônio Falcão, ele estava previsto executar 23,9%, executou 21%. Praticamente em cima do que estava previsto. O Capitão Temudo era 5,7%, deixa eu tirar o osso aqui, 5,7%, está com 5,5%. Nossa projeção é que ele em janeiro termina. A Ponte do Encanta Moça estava previsto executar 2,9% e tem 1,5% executado. A Ponte Paulo Guerra estava previsto 5,9%, tem 2,4% executado. Isso até novembro, tá?
Terraplenagem, muro, pavimentação, está previsto 7%, tem 0%. As demais obras, que são obras acessórias, iluminação, remanejamento de utilidade pública, isso, tem 1,2%, tem 0%. O que dá no total 47% do previsto e tem 30,4%. Essa é a realidade decorrente da medição das visitas realizadas até novembro de 2012. Projetando para frente isso, é que eu digo que a gente imagina que, mantido esse ritmo, levando em conta esse ritmo e a produção que foi acelerada nessas duas primeiras obras, se espera no mínimo 17 meses de atraso, no máximo 23. A gente está trabalhando com essas duas hipóteses aí. Então, 17 meses além de setembro de 2023. 17 meses. Na verdade, nós precisaríamos, na situação mais desfavorável, nós precisaríamos de 33 meses a partir de agora. Como é que tem 10 meses para frente ainda, seria 23 meses, eu quero dizer isso. Se você, pela nossa expectativa, pela conta que a gente fez, você precisa de 33 meses a partir de hoje para terminar a obra. Descontando 10 que ainda tem, 23. É essa conta que a gente faz quando leva em conta a produtividade do período passado. Isso aqui está em números, a gente tem essa estimativa, pode ser criticada, claramente que pode. Por quê? Porque algo pode dizer assim, não, eu vou quadruplicar a produtividade. Por exemplo, pode. Chegar lá, voltar agora a trabalhar 4 vezes o que eu trabalhei até agora. Evidentemente que isso é uma situação que lhe permite uma dúvida. Quer dizer, pode botar 4, 5 vezes mais, você pode recuperar isso, mas não é o que tem sido observado no acompanhamento passado. Então, se eu levar em conta o que correu mais nessa obra ao longo desse tempo, essas duas partes primeiras, que foi o Capitão Temudo e a Antônio Falcão, que ali tem um ritmo bem elevado, se projetar esse ritmo para as obras que não foram executadas, aí esse ritmo é que demandaria, com a mesma proporção, esse incremento de prazo que eu falei. Agora, se você quadruplicar, isso aí reduz pela metade, né? Se você está quadruplicando isso, em vez de 30 meses, poderia ser 15. Esses números são criticáveis, são números para chamar a atenção de que a gente tem que tomar cuidado com o prazo. E por que o tribunal está preocupado com o prazo? Porque tem uma relação direta com um potencial dano ao erário se você projetar a administração local além dos 30 meses. Porque ela está limitada, por uma decisão cautelar do tribunal, ao valor global de 1,2 milhões vezes 30 meses, que dá 36 milhões, não é assim? Sim, falando da Copa, nem vou falar da Copa, daqui a pouco eu falo. Eu digo, ela está limitada, a administração local, a 36 milhões de reais, que é o período da obra. Se você ultrapassar esse valor, ultrapassar esse período, isso vai aumentar, entendeu? Aí essa é a preocupação que o tribunal tem que ter. Quer dizer, na verdade, entende também que essa é uma obra estruturadora, importante para a Copa, tudo, né? Embora a gente esteja fazendo essa projeção, se você botar 20 meses, não vai dar 2015, né? Não vai dar nem para a obra da Copa, mas eu acho que ela é possível você recuperar se você começar a mudar a maneira pela qual ela vem sendo executada. Pode ser que a prefeitura, vencendo essas dificuldades que venceu, né? O aeroclube, liberou a desapropriação, isso tudo pode ser que possibilite que a empresa execute essa obra com mais gente e consiga vencer isso. Eu estou dando um retrato desse momento, isso é um retrato, né? E a gente também lá no tribunal é obrigado a informar para o conselheiro qual é a perspectiva. E a gente tem que fazer uma perspectiva baseada numa visão de passado, atualizada pelos aditivos. Foi isso que a gente fez. E a gente já sofreu críticas disso, né? Vai sofrer de novo, eu acho, porque a gente propõe, não é isso, não vai ser. Bem, tá, os números mostram isso, é uma projeção. A gente que é engenheiro trabalha com números, né? Então é uma projeção baseada no que foi no passado. Pode ser mudada. Claro que pode, agora é preciso uma atitude que faça mudar, não muda por si só, né? Ela não muda de maneira espontânea. Então essa, portanto, é a visão que a gente tem, né? Fico aqui, portanto, à disposição para esclarecer qualquer informação adicional que não tenha sido colocado.
preservando o direito de não falar sobre aquilo que não foi julgado ainda no tribunal. Mas acompanhamento é coisa disponível, está nos relatórios, a URB tem, a vereadora, a Câmara pode ter, quer dizer, não é nada que não possa ser divulgado. Obrigado pela atenção.